Olá, nono ano, tudo bem? Hoje vamos continuar falando de arte, a aula de número 21. E hoje vamos conhecer dois artistas, um casal de artistas da arte povera, o Mário e a Marisa Mers. São um casal realmente. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, analisar os elementos constitutivos das artes visuais, na apreciação de diferentes produções artísticas. Então, vou começar com a Marisa Mers. Ela nasceu em 1926 e faleceu em 2019 e foi uma artista italiana, mais conhecida por suas contribuições e suas obras na arte povera, como a única mulher do grupo. Então, essa arte que tinha esse intuito então de trazer materiais ditos pobres, para esse ambiente artístico, ela foi a única representante feminina. E durante os anos de 1950, ela se casou com então o artista plástico Mário Mers. Por isso, então, dediquei essa aula aos dois, ao casal que faz parte do mesmo movimento artístico. Ela frequentemente trabalhou com então com materiais têxteis e ligados também a materiais de criatividade tipicamente feminina. Como um apelo, então, da arte povera para abraçar esses materiais ditos pobres, que poderiam ser, então, utilizados nas suas artes. Então, por exemplo, os fios, esses materiais têxteis, que vinham, assim, de um artesanato tipicamente feminino e algo assim, então, ela tirou esse rótulo, que fosse algo meramente feminino ou que fosse algo banal para trazer para uma galeria de arte e para mostrar que também poderia ser arte, Essa obra aqui, ela utiliza várias técnicas, e utiliza fita adesiva em metal e espelho. Ela não intitula, é uma característica até dela e de muitos artistas desse movimento, de não intitular ou nem datar a obra, até para questionar tudo isso, assim, do que seria arte e tudo mais, Não só nos objetos que utiliza, mas também nesse detalhe ali de um título para o trabalho e do ano que foi feito. Essa instalação fez muito sucesso dela, também não tem título, mas foi chamada aí de Escultura Viva, de 1966, e as instalações dela trazem a ideia assim do lar como sendo um lugar assim intimista, isolado e feminino. Então, um exemplo é essa instalação que ela se destinava tanto para sua casa, para ser, tanto quanto para uma galeria. Então, a intenção primeira dela foi uma peça para estar em casa, então trazer essa relação com o lar, com o ambiente feminino, mas também podendo ser exposta então numa galeria e fazer parte de arte propriamente dita. E para essa instalação ela utilizou tiras finas e moldáveis de alumínio, e bobinas também, formando ali vários e vários espirais de alumínio. Os materiais também que eram escolhidos para esse tipo de arte, além de muito banais até, por exemplo, alumínio, Quando se pensaria em utilizá-lo para uma escultura ou uma obra de arte? Então, eles usam, por isso, essa arte pobre, essa arte povera que remete ao tipo de material utilizado. Essa outra obra, até ela é um pouco, chama atenção, um pouco estranha, porque parecem realmente vários punhados ali de cabelos, fixos nesse cilindro de metal ali. Embora não tenha um corpo feminino nessa peça, mas remete, Por quê? Por causa desses longos cabelos presos ali. E essa obra também, ela tem uma escala humana, digamos assim, ela tem mais de 1,5 metro de altura, então pode ser considerada aí, uma proporção ali de uma pessoa. E ela também utiliza esses fios, então, de fibra, muito parecidos com o cabelo humano, para fixar nessa grade. Então a gente percebe uma intencionalidade de mostrar esse lado feminino nessa peça, que por outro lado também utiliza de materiais tão inéditos. Essa sua prática integrou então aspectos de artesanato, trazendo esse lado ali mais feminino,
e também uma prática tradicionalmente associada às mulheres, né? Então, trazendo tricô e materiais também tão inusitados quanto, né? Materiais comuns como cobre, alumínio, papel, né? Parafina e que refletem também muito esse ambiente doméstico. Então, ela comunica a mulher do movimento, vem trazendo essas questões ali, né? Nos seus materiais e nas formas ali, esse lado feminino, né? Expondo. Para essa peça ali também, sem título, né, de 1968, ela utilizou nylon e metal, bordados à mão. Então, olha só, ela utiliza o bordado como uma técnica puramente feminina e algo artesanal, caseiro, mas aplicado com materiais diferentes para levar a uma galeria de arte. Como artista, ela se recusou, então, a nomear formalmente, né, ou a colocar data nas suas obras. E ela afirmou que a arte que ela fazia era além do tempo. Então, isso vinha como um lema para a arte dela, né? Não trazer esses títulos. Algumas têm o ano, mas a sua principal finalidade não era, então, se elevar como artista, mas somente expor isso para mostrar esse ambiente feminino, né? Nessa contradição toda. A Marisa Merce, então, ela participou 5 vezes da Bienal de Veneza, uma grande exposição que ocorre lá, e o seu trabalho, ela foi objeto aí de inúmeras exposições individuais, também a nível internacional. Então, ela fez um sucesso muito grande, né, internacionalmente também. E na Bienal de Veneza, de 2013, ela com já 82 anos, ela foi premiada então com o Leão de Ouro, né, pelo conjunto todo da sua obra, um importante prêmio aí no mundo das artes e da Bienal de Veneza. Agora falando do seu esposo, Mário Merce, também um artista plástico, aí falecido em 2003, e ele foi um artista italiano também, como a esposa, e considerado um dos principais representantes da arte povera, né, junto com a sua esposa. E as suas obras, as mais populares e que mais marcaram a sua carreira foram iglus, né, realmente o iglu que a gente tem de abrigo, né, de abrigo na neve, de gelo, toda essa ideia. Esse formato realmente ele utiliza com os mais diversos materiais e muito inéditos também para suas construções. Foram esses iglus aí que marcaram a carreira dele. Esse iglu, né, o porquê do iglu? Ele frequentemente aí se resume então, né, resume a visão do artista sobre o que significa a existência, né, nesse mundo, como o artista mesmo disse. Então, esses abrigos, né, semi-esféricos aí, representam esse espaço essencial para o corpo, né, que está protegido e também à vontade. E uma fala mesmo dele seguinte: parar de ser um arquiteto de formas desnecessárias e ineficientes. Então ele traz esse iglu como sendo assim, é um abrigo, é o necessário. Então trazendo essa simplicidade também, né, na própria forma. Esses iglus, eles são assim, alguns que cabem apenas uma pessoa de tamanho, alguns de 3 metros de diâmetro. Então, são bem variados e os materiais também que são utilizados são bem variados. Aqui alguns exemplos, ele também contrasta muito esse material super simples com palavras utilizadas então com LED, com bastões de LED. Ele também brinca com esse uso da tecnologia e esses materiais brutos, essa estrutura do iglu como sendo ali uma casa rudimentar, uma coisa assim. Então, temos vários exemplos. Ele usa muitas pedras, blocos de granito, vidro para compor os seus iglus. Os primeiros iglus do Mário Merce, eles são ali de 1968 e eles podem acomodar ali um único adulto sentado, né? Como eu falei, eles são de vários tamanhos, né? E outros ali são muitos, que podem acomodar várias pessoas em pé. Então, a maioria apresenta ali uma estrutura de postes de aço ou alumínio, né? Que são soldados, então há essa armação, essa estrutura. E nessa estrutura são fixados, então, lonas, utilizando-se, né, vários materiais e amarrados, presos com umas pinças, né, específicas para aquele material. E ele também prende vidro quebrado. Tem até uma porta de um carro que numa obra, vocês vão ver adiante, que ele fixa nesse iglu.
Aqui nós temos um que ele utilizou como se fosse galhos, né? Uma fibra natural, algo assim. E a finalidade, então, dele com esses métodos tão improvisados acaba brilhando, né? É uma coisa que é intencional e acaba chamando a atenção. Essa, por exemplo, se chama a videira na esfera ocidental e ela é reconstruída a cada instalação, a partir aí de feixes de gravetos coletados no local. Então, olha que legal. A estrutura se mantém fixa, mas a cada local que ela é instalada é utilizado o quê? Esses gravetos, né? Esse material natural ali do local para envolver este iglu. Esse outro, então, é o maior iglu já feito, então, para um espaço interno. Ele tem 10 metros de diâmetro. Se eu falei anteriormente que 3 metros de diâmetro já era muito, agora imagina esse com 10 metros, né? E essa estrutura metálica, então, é coberta com vários pedaços de vidro que formam, né, de formas e tamanhos bem diferentes ali, e nos quais aparecem números de neon espalhados na estrutura toda. Uma superfície plana, né, cruza essa cúpula, esse centro desse semicírculo ali, semisfera, atravessa e na ponta dessa estrutura plana tem uma torneira que derrama água em um balde. Então, olha que complexo, né? Além de ser imenso, ele também se chama Gota d'Água, né, de 87. Ele traz essa relação ali do vidro, da água com essas luzes de neon e mantendo essa estrutura de iglu que é bem marcante dele. Outro também, né, destaque, como eu falei, são essas luzes de neon. Ele usa com muita frequência nas peças. E ele tem, então, quer trazer esse aspecto frio e tecnológico que contrasta, então, com essa pobreza, né, dos materiais utilizados. Então, ele utiliza, nessa, por exemplo, ele utilizou barro para a estrutura do iglu e sobrepôs essas luzes de LED, né? Então, de neon ali. Então, esse recurso, ele acaba sendo bem contracenando ali elementos tão arcaicos e com elementos tão, né, contemporâneos, tão tecnológicos. Então, ele acaba trazendo aí essa conexão de materiais tão distantes, digamos assim. Aqui, outros elementos inusitados, a porta de carro, que eu comentei ali, a porta vermelha, ela aparece junto ali com o vidro e com os grampos de vidro, né? Até na imagem, uma pessoa está como se abrindo a porta do carro, né, do iglu, digamos assim. E essa outra se chama O Espaço é Dobrado ou Reto, de 73, tem uma máquina de escrever no seu interior. Então, ele traz aí elementos também inusitados para essas peças. Essa aqui é bem interessante, me chamou muita atenção, porque ela se chama Vamos ao Redor das Casas ou As Casas Passam ao Redor de Nós, de 77. Ela utiliza, o que mais chama atenção nessa obra, esse canhão de luz. E esse canhão de luz, aqui eu tenho uma imagem mais aproximada, essa luz ela luta para passar por entre esses vários pedaços de vidro quebrado que propositalmente estão sujos. Então, tem a gente até consegue perceber que a luz não chega lá dentro do iglu, né? Essa obra é composta então por 65 placas, né, de ardósia, que é um tipo de rocha, então o iglu tem essas rochas. E nesse túnel ali feito com essa estrutura de metal, então, tem muitos pedaços de vidros quebrados, assim, cacos grandes realmente, afixados ali. E essa luz posicionada, então, para dar, assim, uma sensação, ao mesmo tempo que o vidro, ele tem é translúcido, né? Algo que pode ver-se do outro lado, mas ele propositalmente o deixa sujo para dar essa contradição, né, do que é o vidro e da função desse vidro ali, se comparando com essa luz através dele. Outra imagem também que a gente consegue observar num ambiente um pouco mais escuro, até facilita ali a ver que essa luz realmente não chega no iglu, né? Então ele enfatiza essa distância, né, entre a primeira peça de vidro e a última. Então, como se
é uma estranha, algo estranho, né? O vidro sendo algo transparente e translúcido ali, mas tendo essa barreira de não conseguir transmitir essa luz. Outros trabalhos, né, do artista, então. Aqui temos, ele utiliza também os neons, aqui em vermelho, que a maioria dos que a gente viu anteriormente até eram azuis ou brancos. Nessa outra também utiliza palavras, então blocos, né, de granito ali na base, e aqui esses dois iglus se interligam, né, eles estão ali conectados e um tão diferente do outro. Aqui temos outros, né, também, nessa imagem maior a gente percebe vários iglus ali montados numa exposição, muitas com essas luzes ali juntos, contrapondo com o material que ele é feito. Aqui também um dentro do outro, então a gente consegue perceber 3 iglus, um dentro do outro, utilizando o vidro. E assim eu encerro então mostrando muitos iglus e um trabalho super diferente, que às vezes a gente não tem acesso, não conhece, não sabe que existe, mas que fazem grande sucesso. E o interessante é ser um casal, né, que fez parte do mesmo movimento artístico. A Marisa Merz talvez não com tanto reconhecimento, até pelo período, por ser mulher e tudo mais, a única do grupo, mas com certeza os dois deixaram uma grande marca aí para a história das artes. Um abraço e até a próxima!